Bom sábado. Vamos lá, título da lição, verso. Ok, verso. As ovelhas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. João 10. Ok, antes da gente entrar na discussão, vamos para o de sempre, o auxiliar da lição. Vamos descobrir quais são os objetivos para a lição dessa semana, o que a gente tinha para aprender, sentir e produzir enquanto prática a partir da transformação deste sentimento. Quem me ajuda lá? Conhecer a importância crucial do último passo a ser dado no método ministerial de Cristo. Há uma coisa interessante para entender aqui. Pode deixar, cara, deixa ela. Ela é a única que está autorizada a conversar aqui. Não esquenta a cabeça. O que acontece dentro do desenho da lição dessa semana, que é o que a gente tinha que ter percebido e se atentado a partir da discussão das últimas 5 lições. Existe um momento crucial na história do método, que é a execução do método. Não adianta a gente conhecer toda a metodologia que Cristo usou e na hora de pôr a tampa na panela e fechar a panela, a gente não fechar. O fechar a panela é o ponto central da lição dessa semana. Por isso, a importância crucial do último passo a ser dado no método ministerial. Então, existem algumas questões que são estratégicas, mas todo método tem que fechar com uma produção de resultado, para você conseguir a efetividade e a eficácia do método. Portanto, a lição dessa semana fala disso. Qual é essa questão primordial, o resultado que se espera de toda a aplicação metodológica do que estudamos até aqui. Afinal de contas, a lição está mudando de tema. A gente passou por 3 grandes temas na lição, uma parte conceitual, uma segunda parte metodológica, e agora vamos para a aplicação e a colheita do resultado do método aplicado. Esse é o nosso objetivo para essa semana. O que passo é esse e como é que se dá esse último passo do ministério de Jesus? Qual é o sentimento que deveria resultar no nosso coração quando a gente entendesse o sentido dessa palavrinha que está aqui, crucial? Que sentimento isso deveria provocar em nosso coração? Sentir segurança de que, embora devamos desempenhar uma parte em convidar as pessoas, a conversão é um papel 100% do Espírito Santo. Portanto, há um trabalho que é 100% de um lado e 100% do outro. Normalmente a gente falaria 50-50, mas aqui é 100-100. 100% do trabalho do convite é nosso. 100% do trabalho da conversão é do Espírito. E, portanto, você tem uma atividade 200% na conversão das pessoas. O que é uma coisa interessante para olhar para o significado da palavra crucial. Terceiro objetivo, qual a prática ao descobrir isso? Encontrar oportunidades de ajudar a levar pessoas à decisão crucial de seguir Jesus como seu Salvador, após terem trilhado os outros 4 passos do método de Cristo. Ok? Então a palavra aparece de novo. Tanto é que não é uma questão minha de achar que a palavra é importante. Ela está repetida no objetivo primeiro e no objetivo terceiro. Portanto, há algo crucial em jogo. Há algo importantíssimo em jogo, há algo vital em jogo, que depende 100% de nós e 100% do Espírito Santo. Portanto, as chances de salvação das pessoas, se executarmos a nossa parte do 100%, é de 200%. Porque a do Espírito Santo nunca é deixada de executar, mas a nossa pode ser deixada. Então, há 200% de chance de alcançar pessoas para a decisão crucial que elas têm que tomar de seguir ou não seguir a Jesus. Esse é o assunto da lição dessa semana. É uma lição simples, muito simples. Aliás, ela se resume num pedacinho da oração do Eli. Aliás, ele passou a lição, ele só não sabe disso. Ao orar, ele passou a lição, sabendo ou não, consciente ou não, ele foi percorrendo os desenhos da lição. Há um pedacinho da oração do Eli em que ele pontua algo que está no DNA, no desejo de todos nós. E esse desejo é o desejo de encontrar Jesus. Mas algo que nos coloca em xeque, que é, a gente deseja, mas não está lá. A gente anseia, mas vive aqui. A gente quer o mundo perfeito prometido por Deus, mas vive na desgraça do mundo que nos cerca e que nos invade, não só nos cerca. Ou seja, todos nós somos atingidos em um momento ou outro, por dentro ou por fora,
pelas consequências do mundo mal em que vivemos e pelo mal que reside em nós. Portanto, não tem como escapar dessa condição presente. Mas a nossa vida, ela é pautada por um anseio, por um momento não real hoje, mas que a gente traz para o hoje para aguentar viver o hoje. E a gente vive esse dilema, nessa dualidade de condição. A perspectiva do céu e a certeza de que não estamos lá. Porque quanto mais a gente estuda o céu, mais certeza a gente tem de que o céu não está aqui. Embora a gente possa viver a perspectiva de que o céu seja aqui. E aí essa situação de dilema nos provoca a discussão da lição dessa semana. Voltando aos objetivos. Há 4 métodos, há 4 estruturas metodológicas ou técnicas que a gente olhou no ministério de Jesus. Vou convidar você para olhar para elas de novo. A gente fez isso a semana passada, vamos fazer outra vez, para poder fechar o bloco. Essas 4 estruturas metodológicas estão a partir da lição de número 6, como provocação, tá? E essas estruturas metodológicas vão se desenhando. Há 4 grandes questões. A primeira delas, Jesus vai aonde as pessoas estão, se mistura com elas, vive entre elas, embora não seja uma delas. Esse ponto é crucial. Entender que Jesus vive entre as pessoas, mas não é uma das pessoas, é importantíssimo. Mas por que é importantíssimo? Se a gente sempre falou que devia ser romano para romano, grego para grego, viver entre as pessoas, se tornar uma delas, vestir o mesmo calçado. Existe uma diferença entre vestir o mesmo calçado e ter o mesmo pé. Existe uma diferença entre estar entre as pessoas e se tornar uma delas. Ou seja, a primeira grande questão de olhar para a metodologia, e eu estou usando isso como referência porque existe uma palavrinha na lição dessa semana dizendo segue, acrescentada a uma direção, segue-me, não é segue qualquer coisa. Portanto, juntar esses 2 elementos, um pronome mais uma proposta verbal, essa estrutura define que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos presentes no mundo, mas assumimos não ser do mundo, mesmo tendo consciência de que o pecado reside em nós e que nos afeta. Ainda assim, acreditamos numa transformação que nos tira do mundo e permite com que a gente influencie o mundo para que o mundo saiba que Jesus está aqui, que Jesus se faz presente aqui, através de nós. Portanto, a primeira metodologia é se misturar para que o mundo perceba a diferença. Não é se misturar para que o mundo não saiba que existe a diferença. É misturar para provocar. É misturar para ser diferente. É misturar para provocar o mundo a perceber a diferença. Há algo interessante a ser aprendido aí. A segunda metodologia que estava na sequência da lição é que quando eu me misturo, eu sou provocado a olhar para o mundo de um jeito diferente. E isso não está no método, isso está no sujeito que se mistura. Portanto, não é uma metodologia. Por isso que são 5 lições e só 4 métodos. A segunda lição, ela provoca a cada um de nós, uma vez que eu me misturei e percebi que sendo diferente eu provoco, a pergunta é, eu provoco o quê? Eu posso provocar 2 coisas. Eu posso provocar o mundo a me ver como um arrogante dono da verdade que dita ao mundo as normas e regras dessa verdade. Essa é uma forma, não muito boa, mas é uma forma. Ou eu posso provocar o mundo em percebendo que eu sou diferente, entender que a minha diferença deseja o bem dele, o bem dela, o bem da estrutura inteira. Portanto, a segunda lição, provocada pelo primeiro método, aponta para que a gente olhe para dentro da gente mesmo e se pergunte, eu desejo o bem das pessoas ou eu desejo outra coisa, que até pode ser justificada pela doutrina que tenho de que eu esteja desejando bem, mas o que na verdade eu quero é outra coisa. Eu quero que as pessoas me obedeçam, eu quero que as pessoas façam o que eu digo que é certo, eu quero que as pessoas se balizem pela divindade que eu sou, ou eu quero o bem de fato, o bem genuíno das pessoas. Portanto, se misturar com as pessoas para ser diferente provoca essa reação.
Eu vou ter que tomar uma decisão de como eu olho para essas pessoas, de como eu convivo com essas pessoas e o que eu espero delas, ou não espero delas. A segunda lição de método, que vem na carona dessa, que é a lição 8, nos provocou a manifestar esse desejo de bem. Não adianta só eu desejar o bem das pessoas e elas não se perceberem abençoadas pela minha presença. Portanto, o desejo que não se materializa é só um desejo etéreo. Então, aprendemos que Jesus, além de se misturar com as pessoas, demonstrava a compaixão que residia dentro dele por desejar o bem, demonstrava materialmente isso. Jesus exercia compaixão. Jesus agia na direção da compaixão. E com isso ele conseguia conviver com as pessoas e as pessoas olharem para ele e começarem a perceber que a diferença que ele tinha não residia só na integridade dos seus princípios, valores, doutrinas, etc., mas residia também na integridade de tudo isso que é interno com algo que é externo. Ele era absolutamente coerente entre o que ele cria, entre o que ele manifestava como conceito e o que ele manifestava como prática. Essa integridade fazia com que as pessoas se aproximassem dele, não só ele delas. As pessoas quebravam a barreira do medo de perceber alguém que é diferente e se aproximavam dele, chegavam perto dele. Porque a integridade desses dois fenômenos, o conceito e a prática, em Jesus se materializava de forma completa. Portanto, há algo interessante acontecendo aqui nesse manifestar compaixão. Começa a se desenhar um nível de coerência entre as duas áreas. A terceira estrutura de método que aparece na lição de número 9 é: Jesus ministrava com uma direção específica. Ele ministrava às necessidades das pessoas. Portanto, Jesus não olhava o superficial, nem o aparente. Jesus, por olhar as pessoas com um olhar diferente, se misturar com elas, viver com elas, enxergava o que de fato elas necessitavam, mesmo que elas não tivessem consciência disso. E eu estou repetindo, isso a gente já estudou. Mas para a gente entender o significado dessa estrutura, segue e não segue qualquer coisa, mas segue-me, segue a mim. Entender isso depende da gente entender o que ele estava fazendo. Portanto, o que Jesus estava fazendo é chegar tão perto das pessoas que elas não conseguiam ter máscaras para ele. Chegar tão perto delas que elas também não desejavam mais ter as máscaras, mesmo que elas não tivessem a coragem de expor isso, mesmo que faltasse-lhes condição para dizer isso, como a mulher que tocou a orla do vestido de Jesus, ou como o garoto paralítico que foi levado pelos outros garotos e que Jesus não disse o que todo mundo esperava, mas disse: perdoados estão os teus pecados. Portanto, há algo acontecendo ali, Jesus enxergando o coração de alguém, mesmo que ele não tenha a coragem de expressar o que de fato sente, o que de fato está passando. Mas Jesus viu, e Jesus ministrou à necessidade real, ao processo real. O que nos leva ao último método, a última parte de metodologia, que é conquistar confiança. Conquistar confiança depende dessas três estruturas anteriores. A credibilidade gerada por estar entre as pessoas, desejar o seu bem, portanto, estar entre as pessoas da forma correta. Atuar compassivamente com essas pessoas, independente da sua possibilidade ou não de merecer a compaixão. Aliás, para ser compaixão é exatamente para quem não merece. E chegar ao nível máximo, que é entender a necessidade real das pessoas, produz tudo isso confiança. Entendo todo esse desenho de confiabilidade, isso gera a autoridade necessária para Jesus virar para as pessoas e dizer: segue-me. E pior, gera o verso áureo. O verso, para memorizar da lição dessa semana, aponta de que aqueles que ouviram o segue-me, seguiam por uma única razão: conheciam a voz do pastor. Portanto, é esse o resultado esperado pela atuação nos 4 métodos anteriores, com uma estrutura interna correta de desejar o bem. Para qualquer um que você disser, segue-me, ele reconhecerá a voz.
Aí entra a atuação da segunda parte do bloco do sentimento, que é entender que a voz conhecida manifesta em nós já estava lá. O 100% do Espírito Santo já estava atuando. Você só foi o segundo 100% para a pessoa perceber que a voz estava aqui, presente no mundo. Não era uma voz etérea, nem um desejo vazio. Era simplesmente uma manifestação concreta de pessoas que também ouviram a voz e responderam à voz. Diga. Professor, eu fui pastor no interior do Espírito Santo e tinha uma região lá, bem na roça mesmo, uma colônia de luteranos. Ok. E aí os dois pastores anteriores nossos que haviam passado antes de mim, havia já até comprado um lote lá na região e tentado fazer um trabalho assim, tal, mas não tinha resultado. Eu cheguei lá, uma transição da igreja, pastor, montamos um projeto de evangelismo aqui na região que foi conversar, está toda ordenada para mim. Então vamos lá. Mas a galera lá é bem avessa. Então eu fiz um trabalho de pesquisa de campo e percebi que uma das grandes necessidades lá é o plano de saúde, por exemplo, dentário. Aí fiz contato então com nossa área, levei a clínica para lá, a clínica normalmente só podia ficar uma semana em cada região, porque é muito distrito. E eu terminei, fiz todo o combinado, acabei conseguindo 3 semanas. Então fui atendido realmente centenas de pessoas ali, com problema dentário, problema de saúde, levei médico, palestras, nutrição, etc. Resultado, a galera ali, o público ali percebeu que os adventistas não queriam só pregar ali e converter para a igreja. E com o tempo conquistando tanta amizade que hoje lá tem uma igreja fundada lá em São Priscila. É o desenho concreto do que a gente olhou no método. Ou seja, a integridade do que eu de fato desejo tem que ser manifesta de forma concreta para as pessoas. Do contrário, você só vai ser teoria, regras, normas, doutrinas, dogmas. Esse é um desenho. A pergunta é, por que o SEGM? O desenho da metodologia está claro. O fato de que a gente pode convidar alguém que já conheça a voz para seguir está claro. A pergunta é, para que o convite? Por que eu faria o convite? E aí vem o pedacinho final da oração do Eli. Quando eu olho para a perspectiva do céu e digo que eu desejo o céu breve, que eu desejo a breve volta de Jesus, a pergunta é, eu já olhei para dentro de mim e perguntei por que ele não veio? A questão da lição dessa semana é exatamente isto. A gente já se olhou para dentro e perguntou por que ele ainda não veio? E a gente pode teorizar sobre isso para todos os lados que quiser, mas no fim das contas só tem uma resposta bíblica, de fato, do porquê ele não veio. É porque quem diz o segue-me não é ele, quem diz o segue-me somos nós. E esse não é um segue-me institucional, por mais fantástica que seja a experiência da igreja, no sentido do pastorado e do ministério que tem por ofício e obrigação isto. Pastor? Desculpa, o surdinho sou eu, tá? Por isso que eu estou chegando perto. 200% da obra é obra do Espírito Santo. Você comentou ela. Eu fiquei pensando, você está se perguntando, por que Jesus ainda não veio? Nós somos adventistas, que a gente mais prega, mais fala sobre a volta de Jesus. Agora, por que Jesus ainda não veio? Porque eu particularmente acho, que eu estou preocupado com a forma e até com o trabalho. Mas de não seguir a Jesus no processo de evangelização. Porque a obra do Espírito Santo para atingir aquela pessoa, ela tem que ser uma obra do Espírito Santo para aquele que está sendo enviado a pessoa. E às vezes a gente vai desconectar do Espírito Santo. A gente faz a obra e parece que não tem resultado, nem na vida daquela pessoa que a gente está levando a Jesus, e nem na nossa própria vida. Sim. Porque nós estamos preocupados com a forma, com o método que você acabou de mencionar, e esquecemos, quando Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. E a gente tem aprendido muito o sistema, a metodologia,
não é a forma, mas a gente esquece de que para nos salvar e para salvar as pessoas com quem nós vamos importar, tudo é uma obra do Espírito Santo. Sim. E é mesmo. A diferença é que a obra do Espírito Santo se dá em 2 lugares, por isso é 100 e 100. Quais são os 2 lugares? Que o Senhor ilustrou. 100% em mim, para ser 100% no outro. Mas se for 100% em mim, e eu restringir o convite ao 100% que é no outro, o que acontece? O vaso pode até estar cheio. Eu não acredito em vaso cheio que não execute a segunda parte, mas a gente até diz que o vaso pode até estar cheio, mas isso é só retórica. A prova de que o vaso não está cheio é que não acontece o segundo 100%. Então, quando eu pergunto por que Cristo não veio, se todas as profecias que apontavam para a vinda de Jesus já se executaram e já demonstram que ele já podia ter vindo, até porque não há nenhuma razão para esperar mais depois que o último processo do desenho terminou. Esgotar a medida da maldade do mundo, essa não é a questão, porque ele é que está segurando. Então, esse não é o problema. O mundo se tornar pior do que é também não é a questão, porque ele só não é pior do que é porque o Espírito Santo ainda retém os ventos da maldade. Também esse não é o problema. Pregar o Evangelho ao mundo, que é o que normalmente se coloca como paradigma, também não é a questão. Porque o texto de Mateus 24,14 deixa muito claro quem é que pregará esse Evangelho, é o derramamento do Espírito Santo, e não uma ação humana, porque se fosse humana, bastava estratégia. Então não é essa a questão. Só sobra um texto que descreve por que Jesus ainda não veio. E esse texto é o texto de Pedro. Ele é misericordioso, não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. E isso não é o mundo, porque Pedro não está escrevendo para o mundo, está escrevendo para a igreja. Portanto, tem algo a acontecer. O segue-me desse texto não está acontecendo para o mundo, porque ele não está acontecendo para mim. Essa é a questão. E se ele não acontece para mim, não acontece o convite. Porque o convite depende disso, senão eu sou voz estranha. Quando eu faço o convite e o Espírito não habita em mim, quem ouve e tem o Espírito escuta uma voz estranha e não segue. É complicado isso. Pior, a voz também não acontece. Porque o convite é parcial ou ele nem ocorre. E aí tem uma coisa que me preocupa, porque se a gente fosse olhar pura e simplesmente por um desenho pragmático, quantos adventistas somos no mundo? 20 milhões? Ok? Número redondo. Se cada um decidir durante um ano escolher só uma pessoa para fazer o convite, no final do ano, quantos são convidados? 40 milhões. 20 que foram convidados como primeiros e 20 que vieram pelo meu convite. No segundo ano, quantos? 80. No terceiro ano, 160. No quarto ano, 320. No quinto ano, 720. 740. 640. No próximo ano, 1 bilhão 280. No próximo ano, 2 bilhões 560. Percebe? Em 10 anos, 9 para 10 anos, você já passou a população do mundo. Portanto, a questão não é estratégia, a questão não é forma, a questão não é a possibilidade de eu incentivar a igreja para formalmente convidar. A questão é que para isso crescer na forma de progressão, como a gente brincou agora, e a gente fez uma progressão linear, a gente poderia fazer essa progressão por um outro formato, e aí não seria 10 anos, seriam 2. Percebe? Se a gente trabalhar o desenho inverso, a razão de Jesus não ter vindo é de fato o texto de Pedro. A igreja não aceitou sua missão e não respondeu ao segue-me. A igreja pessoa, não a igreja instituição. Porque a igreja instituição, quando a gente olha os resultados da igreja instituição, eles são resultados, no mínimo, curiosos. Se a gente olhar 5 anos de atividade formal de evangelização da Novo Tempo, a gente tem a prova de que institucionalmente isso seria possível.
O problema é que para isso se materializar, não basta o institucional, eu tenho que ter um lugar onde eu vou encontrar aquilo que foi pregado lá. E se eu não encontro as pessoas que estão vivendo daquela forma, com aquele perfil da pregação, eu fico à deriva. Isso também é algo importante para se pensar. Então, o que é, no final das contas, o segue-me? E por que a lição provocou, se você olhar os 3 títulos da lição, depois da introdução do segue-me, o que você vai ter ali? Buscar, fazer ponte. Mas por que buscar e fazer ponte? Qual é a referência que está ali? Percebe? Não adianta eu fazer o convite se a voz não é a mesma. E se fizer o convite, mesmo sendo a mesma voz, o que o sujeito vai encontrar quando vier para o aprisco que eu disse que tem a voz? Ele vai encontrar a voz. Ela vai estar lá dentro. Ou ela só estava na expressão de quem fez o convite? E há alguns textos curiosos aí. Se a gente for olhar o Espírito de Profecia com um pouco mais de calma, tem algumas referências interessantes de que pessoas estão sendo restringidas, estão restritas fora do aprisco, porque se viessem ao aprisco hoje, encontrando a forma laodiceana de viver no aprisco, se escandalizariam com o que vem e desconectariam a mensagem da realidade concreta, porque não vem a integridade dos dois, e por isso eu falei que o primeiro método, que é se misturar, carece de uma integridade daquele que deseja o bem, e não há como desejar o bem se o egoísmo está implantado no coração. Portanto, você não deseja o bem, e portanto você não é coerente com aquilo que diz, com aquilo que prega, com aquilo que convida. Então, essa inconsistência impede o derramamento do Espírito Santo, porque o derramamento do Espírito Santo carece de uma normatização e de uma normalização. Uma normatização é, todos aceitaram Cristo de forma completa. E uma normalização, todos se tornaram um. Quando a igreja se tornar uma, indivisível, o Espírito Santo cai em profusão sobre ela, que é o que aconteceu no início. Quando todos naquele cenáculo se tornaram um, resolveram as arestas, resolveram as estruturas, estavam todos alinhados no foco, a casa tremeu, o vento soprou e as línguas de fogo pousaram sobre eles, e eles saíram para pregar, 3.000 foram conversos num dia, portanto não é PA, é PG. Não é progressão aritmética, é progressão geométrica. É 1 para 3.000, não é 1 para 1. Por mais fantástico, e eu adoro esse plano desenhado aí em algum momento como 1 mais 1, cada um buscando o seu, mas o que Deus prometeu é PG, não é PA. A obra do discípulo foi se tornar um, aceitando o convite do Espírito. Portanto, é o primeiro 100% que tem que ser realizado. Quando o Espírito convida você ou convida a mim para aceitá-lo, eu aceito. Beleza, se eu aceitar, o convite que eu fizer daqui para frente é um convite de 200%. O 100% que está em mim, mais o 100% que vai atuar no outro. O resultado disso é uma PG, não é um PA. Os 3.000 foram conversos pelo Espírito Santo, que estava em quem? Em Pedro, que pregou. E quando eles escutaram a voz de Pedro, eles reconheciam a voz, eles já estavam prontos. Pedro não fez nada. Ou a gente acha que um sermão converte alguém. Eles já estavam convertidos, no sentido de, o Espírito Santo já estava neles. Mas eles nunca tinham ouvido a voz. O convite. Não tinham ouvido o convite. A voz eles não tinham ouvido. Quando ouviram, falou, eu já escutei essa voz na minha orelha a vida inteira, só não sabia que ela estava aqui. Quando o primeiro fez o convite com 100% do Espírito nele, os 3.000 se converteram. Ponto. Bingo. Essa é a questão. Diga, você estava falando e eu te interrompi. Através de um instrumento que se permitiu. Porque neles ele já estava falando há quanto tempo? A vida toda. Naqueles 3.000, há quanto tempo o Espírito Santo atuava? Desde sempre. Mas até aquele dia eles não tinham encontrado quem? Pedro, aquele que fizesse o convite para dizer, essa voz que vocês têm escutado amorfa, ok? Essa voz que vocês têm escutado de maneira amorfa ao longo da vida, ela tem um caminho e tem um lugar.
Quer escutar essa voz 100% do tempo e 100% no lugar? Pedro só fez o convite e eles escutaram a mesma voz. Quando escutaram a mesma voz, falou, eu tenho escutado isso a vida inteira e agora pela primeira vez eu vi isso estruturado num lugar fisicamente, concretamente visível. Vamos nos juntar. 3.000 vieram. Essa é a grande questão. O ID é isto. A proclamação do Evangelho a todo mundo é testemunho, portanto, é alguém vivendo o Evangelho que a vida inteira falou na orelha dele, mas ele nunca soube onde estava. Eu tenho procurado isso a vida inteira. Há alguns exemplos muito curiosos quando a gente estuda a vida dos missionários. Isso que você está ilustrando no questionamento é importantíssimo, porque quando você olha a história dos missionários, há alguns missionários que relatam que quando chegaram em tribos, e encontravam as tribos e começavam a descrever o Evangelho, a pessoa do Cristo, de uma forma que aquela tribo conseguisse entender. Alguns deles relatam a surpresa de que a tribo voltava para ele e falou, a gente sempre seguiu essa pessoa, a gente só não sabia que chamava Jesus. Ora, por que isso aconteceu? Porque o Espírito Santo já estava atuando lá, só que não tinha a ponte. Quem faz a ponte entre o Cristo etéreo, entenda o que eu estou dizendo por etéreo, o Cristo atuando na consciência de cada um de nós, pelo Espírito Santo, e o Cristo concreto, que é o desenho dele materializado nas pessoas, numa igreja, numa reunião de pessoas que segue o mesmo Cristo de maneira formal, objetiva, direta. Alguém precisa fazer o convite, e esse alguém precisa ter 100% do Espírito Santo nele, para que ele seja ouvido pelo outro, que já tem o Espírito Santo atuando nele, e reconheça a voz. E aí há uma conexão entre os dois. Isso é a ponte. Sim, sempre assim. O primeiro sempre é Deus. O primeiro é Adão, que perdido e não reconhecendo Deus, Deus precisa ir a ele. Mas a partir do primeiro, os próximos são de quem? Nossos. A não ser que o mundo esteja perdendo isso. Sim, sim. Sim. Todas as profecias já foram cumpridas. Sim. Tudo foi já está pronto. Sim. Só falta Jesus voltar. Sim. Eu acho que realmente falta. A gente tem que ir ao mundo pregar. Não, a gente tem que ir ao mundo viver. Essa é a diferença. O pregar é viver. Sim, sim, ele não precisa da gente. Exatamente, isso é um privilégio. Sim. Mas é muita pretensão falar que depende disso para Deus voltar. Não é, porque ele disse isso. Se eu estivesse dizendo isso, seria pretensão. Mas ele disse isso. A questão que a gente tem que entender sobre profecia é que você tem 2 momentos proféticos na Bíblia. Um momento profético final, que é comigo ou semigo, como eu gosto de dizer, Cristo virá, ponto. Agora, ele prometeu que se for comigo, ele virá antes, entendeu? A questão é, por que ele ainda não veio se o antes já aconteceu? É porque não está sendo comigo. A advertência bíblica é, ele pode vir aqui, no tempo final, que ele define, ou ele pode vir antes disso, se eu aceitar o privilégio. A pergunta é, por que não veio se eu já sei que existe o privilégio? Tem uma pergunta para mim, eu aceitei o privilégio? Como parte do corpo de Cristo, aceitei esse privilégio, essa honraria de poder abreviar a vinda. Por isso eu falei, o final da oração dele é primoroso nesse aspecto, por quê? Porque é o pedido, eu estou disposto a aceitar esse convite que ele me fez, de ser parte do processo, entrar com o meu 100% de aceite, a missão do Espírito em mim, para ser, junto com o 100% dele, APG e não APA, ser o abreviar e não o tempo linear que chegará a um limite da tolerância de Deus e executará a vinda. Ele vai vir de qualquer jeito, comigo ou semigo.
mas ele quer vir antes, ele está desesperado para encontrar com a gente. Eu tenho consciência disso. Esse é o sentimento que tem no interno. Por isso é crucial. Quando a lição trouxe essa preocupação, tem algo crucial acontecendo aqui. Deus me deu a oportunidade. Deus me entregou o privilégio. A pergunta é, eu quero ser parte disso? Ou eu vou continuar o marasmo da espera? Sim, está tudo correto. Sim, mas você teve que se colocar à disposição. Sim. Perfeito. Sim, ele pode fazer. Ele sempre pôde. Ele sempre pôde. Sim. E é assim que ele vai fazer. Só que ele vai fazer isso de duas formas. Ou através de mim, ou sozinho. A pergunta é, eu quero que ele faça sozinho ou através de mim? Essa é a pergunta crucial a ser respondida. Sim. Fazer a nossa parte, mas é muito pretensão falar que assim, se não, a gente não colocar a nossa parte, Jesus não vai voltar. Não é isso que eu falei. Não é isso que eu falei. O que eu falei é que ele pode voltar antes ou voltar depois. E não é pretensão dizer que ele pode voltar antes. Vamos lá. Não existe predestinação na Bíblia. Se isso que você está falando for verdade, a Bíblia é um desenho fechado, e ela não é um desenho fechado. Saber não é executar. Existe uma total diferença entre predestinação e presciência. Eu estou tentando te advertir porque eu sabia que era exatamente aqui que você ia chegar. E existe uma diferença crucial entre a palavra pretensão e a palavra fé. A pretensão é quando eu digo que pelos meus métodos, sem Deus, com a minha competência, eu posso alterar o destino do mundo. O que não é pretensão é quando eu digo, com a minha fé e com o poder de Deus, eu posso executar aquilo que Ele prometeu. E quando Deus promete condicionalmente algo, essa promessa condicional tem uma dependência. Qual é a dependência? A minha aceitação de cumprir a promessa. Portanto, se eu olhar para a perspectiva profética, do tipo assim, eu cruzo os braços e digo, então, independente da situação da minha disposição, Ele virá no tempo dEle, no tempo que Ele sabe. Eu estou dizendo aquilo que Calvino dizia lá atrás, no período da Reforma, de que o mundo já está predestinado e não há o que eu possa fazer para mudar a realidade do mundo. Isso não é verdade. É isso que a gente tem. Portanto, existe algo a ser feito independente dele. Exatamente. Independente dele. É isso que eu estou tentando alertar. Do contrário, o Evangelho é uma farsa. Tá? Se tudo estiver na mão de Deus com esse desenho, o Evangelho é uma farsa. E não é uma farsa. A não ser que tudo que a gente está dizendo aqui seja. Esse é o cuidado de olhar o desenho com essa linearidade que você, na parte da montagem está correta, mas tem um pequeno furo aí no meio da lógica, que é o furo de que Deus é fixista. Ele não é fixista. Embora Ele saiba o futuro, Ele não é fixista. E Ele nos deu a condição de alterar esse futuro que tem dois finais. Dois finais possíveis. E os dois são execuíveis. Tá? Quem vai mudar a escolha de um ou outro final sou eu, não é Ele. É isso que não é pretensão. Tá? Sim, é isso. É o mesmo desenho. Sim, esse é o desenho. Que é a disposição que o Rafa está colocando. Existe uma disposição que é minha em aceitar esse espírito que influi a mim. Se todos aceitarem, no sentido de, como igreja, aceitamos essa influenciabilidade, ele executa a sua missão e encerra a obra. Isso é Mateus 24:14. Você estava com a mão levantada. Esse é o desenho. Por quê? Porque esse desenho nos leva a uma condição que é o mundo evangélico atual.
Boa parte do mundo evangélico atual atua na direção da perspectiva do céu como destinação fechada, noção de destino e noção de predestinação. E isso não é bíblico. Aliás, isso é um falseamento do desenho bíblico. Diga. Uhum. Uhum. Sim. Sim. E aí você ouvir isso, ouvir o que ouvimos na semana passada, Uhum. semana de oração, que não temos Deus, por isso que não temos manifestação. Sim. E é uma realidade. É angustiante, é triste, e sei lá, você fica meio que sem chão. Portanto, só tem uma coisa para fazer. É pegar os joelhos e botar neste chão. Essa é a única coisa para fazer. É pegar os joelhos e botar nesse chão e aceitar a missão, aceitar o desenho e executar a minha parte no desenho. Por quê? Uma luz contamina outra luz, que contamina outra luz, que contamina outra luz, e quando a gente se der conta, isso se espalhou. Isso chama-se reavivamento. Essa luz, para acontecer, depende de um fator interno, que se chama reforma. Uma não acontece sem a outra. E ela não é global, ela não é institucional, ela não é de igreja, ela é individual, que é exatamente o que você chama de disposição. Eu preciso me dispor à reforma que é necessária e preciso me dispor ao reavivamento que é imperativo à vinda de Cristo. E é imperativo mesmo, porque está na Bíblia como imperativo, não está como opcional, é imperativo. Então, o reavivamento e a reforma são condições para o derramamento do Espírito Santo, que é profético, ele vai acontecer. Só que para ele acontecer tem algo antes para ocorrer, que é a igreja aceitar, viver a condição de quem espera o derramamento do Espírito Santo. E quando eu falo igreja, é a igreja pessoa, não é a igreja instituição, não é a igreja congregação, é a igreja indivíduo, porque a sacudidura vai demonstrar que a igreja instituição e que a igreja congregação não é aquela que receberá o Espírito Santo. Existe uma diferença entre a igreja militante, a igreja triunfante, a igreja real e a igreja completa que temos hoje. A sacudidura vai demonstrar uma e outra. O Espírito Santo não vai ser derramado sobre a igreja instituição ou congregação, será derramado sobre a igreja pessoa, que está dentro da igreja instituição e dentro da igreja congregação. E aí, diferente do que muitos esperam, não é o sujeito que recebeu o Espírito que sairá da igreja, é o inverso. Sacudidura é o sujeito que recebeu o Espírito se torna tanta luz que quem está na igreja e não é luz não conseguirá conviver com ela e sairá dela e se tornarão os mais radicais perseguidores da igreja. Portanto, a ideia é um dia a instituição vai acabar, um dia a congregação vai acabar, isso não é uma verdade. É uma verdade sob o ponto de vista legal, mas não é uma verdade sob o ponto de vista conceitual. A igreja é essa, é o último movimento, é a última história, não haverá outro movimento, é esse ou as pedras. Ou será esse, ou serão as pedras. Esse é o desenho. É muito interessante a gente estudar. É muito interessante a gente estudar. Veja bem, a gente está aqui, eu estou com 57 anos, está quase para me aposentar a segunda vez. E eu sempre tive a ideia de que quando aqui em Mateus 24:36 diz, mas naquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu. Jesus falando. Em outras palavras, ele se encaixa. Jesus humano, falando. Mas unicamente meu Pai. Então eu sempre entendi que o Pai soubesse o dia e a hora de forma estrita. Então, quer dizer, Como presciência ele sabe, mas não como execução. São duas coisas diferentes. o dia e a hora. Sim. É esse dia e hora ele sabe. Sim. Jesus não e os anjos não. Ninguém mais. Ele é esse dia e hora. Então pronto, como o Rafa estava dizendo. Mas, diante do que você falou agora, eu entendi que se pode abreviar, então ele sabe que é lá. Mas se a gente fizer alguma coisa, então pode ser para cá. Olha como ele pode. Então já pode ser lá, mas pode ser para cá. Se ele é presciente, Ele também sabe o para cá. ele já sabe para cá, já sabe Sim, para lá. é isso que esse texto quer dizer. Opa, mas espera aí, se é presciente, então Sim. ele já sabe qual é mesmo. Sim, Volta para cá. sim.
Ele sabe tudo, Ele sabe tudo. mas não interfere. O que seria e o que há de ser. Sim, mas não interfere. Sim, mas não interfere. Mas veja, então ele sabe o quê? Ele sabe que ele pode mudar. Ou ele... Veja que coisa interessante. Ele sabe ali, é categórico. Entende? Mas veja, é interessante isso. Sim. Então, é uma questão agora que ficou para mim de estudar. Deixa eu te pontuar uma coisa ali. Na tua área. Não, eu sei, mas é que você está tocando um ponto crucial. Ele é interessantíssimo esse ponto. Eu não estou pondo nem para discussão. Sim. Não estou pondo para discussão. Sim, eu entendi o que você está falando. Mas é um negócio que eu nunca tinha pensado. Sim. Eu nunca tinha pensado até esse momento, porque para mim até esse momento era uma coisa fixa. Deus sabe e aquele momento que acabou, ele sabe. Sim. Jesus não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Por causa desse, eu sempre li assim. Deixa eu te pontuar esse texto por uma outra perspectiva ali. Entrou uma coisa. Traz isso para uma área que não é letras, tá? Tira da área de letras e coloca na área de psicologia, tua outra área de formação. Aí você vai entender esse texto. Tá? Você está fazendo a interpretação exegética do texto à luz da língua. Esquece a língua agora. Esquece a língua e pensa com a subjetividade da psicologia, que é a tua outra área, que aí você vai entender esse texto de forma completa. Esse texto pontua uma subjetividade humana, não divina. Quem não sabe quando Cristo virá? Todo mundo menos Deus. Quem é Deus? Portanto, quem está falando esse texto? É o Filho Deus ou o Filho Homem? Portanto, ele se veste da minha subjetividade para dizer o seguinte: o dia e hora ninguém sabe, mas Deus sabe. Quando a gente olha para a promessa de Deus está ligada a Ele que sabe ou ligada a mim que não sei? A subjetividade é a minha, não é a dele. Deus é objetivo, Ele não é subjetivo. Eu sou subjetivo porque eu sou referenciado sempre, eu sou criatura. Portanto, dentro deste conceito, a gente tem que tomar muito cuidado com a definição do que é presciência e o que é predestinação, porque para quem tem a presciência não existe uma linha, existe um ponto. Toda a história possível, eterna, para ele é sempre um ponto. Mas para mim é uma linha. Portanto, as minhas escolhas só são genuinamente livres, por que razão? Porque ele não me revela o ponto, ele me deixa correr a linha. Então, quando ele me provoca a minha subjetividade para dizer, ele sabe o dia e hora, mas ele prometeu que se você crer nele, de que ele te empoderará, esse dia e hora, que tem um dia e hora final, que é a maldade do mundo se esgotou, e ele põe ponto final na história, ele também tem um ponto prévio, que está na sua e na minha disposição de crença, de acreditar que isso é possível, e que ele também sabe esse ponto prévio. Ou seja, aquilo que você e eu vamos escolher, ele já sabe? Sim, mas isso está desenhado e eu não poderia mudar no sentido de ele desenhou previamente como eu seria para eu ser daquele jeito, ou ele sabe como eu seria e eu sou porque ele sabe, mas não porque ele interferiu. Cuidado com a interpretação exegética pura. Traga para outra ciência junto, aí você vai entender o que esse texto significa. A subjetividade é a minha, não é a de Deus. A subjetividade a ser exercida como livre-arbítrio é a minha, não a de Deus. Deus não muda, nele não há sombra de variação, porque ele sabe todas as coisas. Mas quando ele me coloca uma possibilidade, o que ele está me colocando é, você pode ser diferente daquilo que a perspectiva humana coloca. Essa é a questão. Sim, eu entendi. Sim, é essa subjetividade que você tem para pensar. Deixa eu só ir na linha, porque tem 5 mãos levantadas lá atrás e eu preciso atender eles. Só me fez refletir uma coisa também, né? Essa subjetividade me fez refletir na coincidência de todas as outras profecias que Deus fez. Mas lógico. Ele já sabia a minha subjetividade, por isso ele coincide as datas. Vamos lá, sequência lá, de lá de trás, depois aqui, depois ali do lado. Isso é tão claro que quando Jonas vai para a informação era para enriquecer. Vai ser destruída? E aí, depois que Jonas chega ali e o profeta de Deus apresenta a mensagem, aquele povo todo
se converte. Oferta de Deus, ele se converte. Era a ordem E ele ainda fica bravo por isso. Era a ordem de Deus. Sim, sim. Ah, Eu concluo dessa lição, na verdade, a lição toda. E realmente ela é um convite para nós. para nós, é isso. Ao contrário do que o título aparenta, o papel da igreja na comunidade, não é para nós. É para nós. Eu preciso mudar o meu papel. Exatamente, isso é para É isso. E Deus é tão bom. Ele fez profecia na lição de segunda-feira, uma linha, ciência do povo ver, ele diz assim: os métodos de Cristo para alcançar os perdidos jamais ficarão sem. Bingo. Então, Bingo. se o meu trabalho está sem fruto, sou eu. Sim, se você olhar o texto anterior a esse que você leu o segundo texto do bloco, tem um primeiro antes dele que mostra. Então, assim, se olhar esses dois desenhos, ele fecha um pacote. É esse pacote que eu estou tentando ilustrar da fala dele. Tem uma subjetividade aí que Deus está trabalhando, que é a minha, não a dele. Ele não tem, ele é objetivo. Mas ele me dá a condição de ser terminantemente livre para escolher. Mesmo que ele já saiba o que eu vou escolher, ele não me mostra, ele me deixa totalmente livre para eu desenhar e aprender com isso. Que o que ele queria sempre de mim era a felicidade. Essa subjetividade ela é indescritível e o mundo não consegue compreender isso, porque toda vez que a gente entra nesse desenho, o mundo positivista de hoje ou vê isso como algo de um destino fechado, ou vê isso como um Deus maniqueísta. E na realidade não é nem uma coisa e nem a outra, é simplesmente o fato de que eu sou. Mas como ele sabe o que eu sou, ele também sabe tudo o que eu serei. Essa perspectiva de permitir que eu seja quem eu sou e escolha livremente é algo que só Deus faz. Nós não estamos hábeis a fazer isso, a gente não deixa o outro escolher. Essa coisa é fantástica. Há toda uma ciência a ser construída nessa compreensão dessa subjetividade, diferente da de Freud, diferente da de Jung fechada, diferente da de todos os outros teóricos da psicologia. Mas é fantástico observar que Deus já sabia disso e nos permitiu essa liberdade. Isso é o fantástico do processo. Pastor? Eu queria só pegar dois assuntos que foram um da Bíblia e outro que conversando. Eu fiquei pensando assim, todo tempo que vocês estavam comunicando, eu fiquei pensando, realmente, o plano de Deus hoje é converter e salvar a sua igreja. Simples assim, como água de chuva. Com relação a Jonas, Deus sabia que Nínive ia se converter ou não? Sim. Sabia. E Jonas também tinha ideia disso. Tanto é que relutou aí, porque ele falou, o senhor vai converter aquele povo, eu vou passar o carão. Mas olha o que Deus movimentou a natureza, naquele grande peixe, Para converter Jonas. para converter Jonas. Sim, não era o Nínive o problema. Sim, E a gente para aqui para conversar quando fala sobre Zaqueu. sim. Gente, tinha uma multidão seguindo a Jesus. Mas ele parou e atendeu a quem? Zaqueu. Zaqueu. Ele sabia que no meio de toda aquela multidão, ninguém tinha mais interesse em conhecer o que Zaqueu. Lógico. Desce que eu vou na tua casa. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, o que aconteceu com a igreja? O que eles fizeram? Fofocando, Isso aqui, ó. não sabiam a conversão que estava ocorrendo na casa de Zaqueu. E Jesus tocou. Até receber Zaqueu na semana seguinte na porta para entregar um pacotinho 4 vezes maior. Aí falou, quem é esse Cristo que converteu até Zaqueu? Quando a Bíblia diz assim, nós precisamos do Espírito Santo, Jesus segue-me. Jesus está querendo dizer o seguinte, a gente, pelo poder do Espírito Santo, precisa identificar onde estão Sim. os Zaqueus hoje. Sim. Porque às vezes a gente fica pregando para a multidão, uma multidão que Jesus veio para que ela seja dos seus não. O receberam? E Jesus vai voltar, e será que não está? Ele vai alerta a gente sobre isso. Porque a gente está acostumado com a forma, com o cerimonial, com o rito, sábado, dízimo, oferta, canta, passa lição, prega, e a gente está fazendo tudo na forma. Mas o Espírito Santo a gente tem, eu tenho o Espírito Santo. Esse que é a diferença. Que é a essência. A diferença entre forma e essência. Tinha mais uma mão levantada aqui que a tua. A única maneira assim, que eu vejo para se manter firme nos caminhos do Senhor, fiel, não se desviar, é Bíblia e oração. É isso que é Falta uma coisa na sua forma. a chama, Falta um pedacinho na sua forma. São 3 coisas. é a chama que mantém a gente no prumo. Se não tiver a terceira coisa, você perde o prumo. Não. É oração,
Estudo da palavra, que é quando Deus me responde a essa oração, não é automático. É essa a questão, não é automático. É estudo, oração e testemunho. E o testemunho é uma escolha. Eu posso me transformar no maior teórico do Evangelho, no maior sujeito gordinho, obeso, mórbido de Evangelho. Se eu não partilho, eu não abro espaço para novas compreensões do Evangelho. É quando você partilha que você esvazia espaços para novas compreensões, novas estruturas. Portanto, essa estrutura tripartida, as três regidas pelo Espírito Santo, que é quem me permite compreender a palavra, é quem apresenta minhas orações com gemidos inexprimíveis e é quem me inspira ao desenho do testemunho, essas três coisas com ele têm efeito. Qualquer delas feita separadamente, sem as outras, me leva à obesidade mórbida em uma das situações. E é esse o problema. Quando a gente reverter isso, a estrutura acaba. E por isso eu volto à pergunta, por que Cristo não veio? É porque uma das três coisas nós estamos fazendo, ou duas delas, mas a gente nunca faz as três juntas. E aí ele não vem. Esse é o desenho. Portanto, qual é o desafio da lição dessa semana? Traz essas três coisas e faz essas três coisas na sua vida e eu na minha, para essa disposição se materializar num convite aos outros que escutem a voz. Segue-me. E reconheçam a voz e sigam. Aí a gente estará cumprindo a missão. Que Deus nos abençoe para que seja essa a nossa realidade. As duas próximas lições a gente vai ver os lugares para aplicar isso e encerramos o trimestre. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo conhecimento da Tua Palavra, pela oportunidade que temos da convivência contigo, do aprendizado dia a dia, da comunhão que se intensifica, mas acima de tudo precisamos do Teu poder para que possamos enxergar de forma clara nossa participação nesse processo, nosso papel na estrutura da proclamação do Teu Evangelho, mas acima de tudo também a situação do nosso próprio desenvolvimento e salvação que está à nossa disposição na perspectiva do céu. Que o Teu Espírito possa invadir o nosso coração e nos mover na direção da oração, na direção do testemunho e da compreensão clara da Tua Palavra, e que com isso pessoas possam perceber que Cristo ainda se faz presente na terra. Que possam acreditar no convite, entender a voz e reconhecer a voz, e com isso possamos, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos, com perdão de nossos pecados, reconhecendo os méritos de Cristo. Amém.